Olá, bom dia. A Diocese de Vila Real está a celebrar os seus 100 anos. Ao longo destas comemorações várias, há a comemoração dos bispos que dela fizeram parte. E que bom que os celebramos e que os lembramos. No entanto, chegados aos dois últimos bispos, que podemos dizer ainda estão em missão atualmente, decidimos não falar sobre eles, mas falar com eles. Daí que tenhamos tido esta ideia de uma conversa relativamente informal, em família, muito em espírito sinodal, de partilha, de comunhão, e por isso foi lançado o pedido aos nossos dois atuais bispos, o Sr. Bispo Emérito e o Sr. Bispo em funções, e vamos começar então hoje pelo Sr. Dom Amândio Tomás, a quem dou as boas-vindas, a quem agradeço ter acedido tão simpaticamente a este pedido de conversa. Bom dia. Bom dia, Marina. Que bom estarmos aqui a partilhar memórias e a partilhar este bocadinho de tempo, já no tempo do Advento, portanto, um tempo de espera. Que bom. Então, para os nossos espectadores que nos estão a ver e a ouvir, o Dom Amândio nasceu a 23 de abril de 1943, nesse belo lugar, cimo de Vila da Castanheira, em Chaves. Depois do seu percurso como pessoa, como estudante, como seminarista, foi ordenado sacerdote em 1967. A partir daí foi para Roma e o seu percurso foi longamente preenchido por momentos espirituais e momentos de vida por essa bela capital. A seguir foi reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, e foi ordenado bispo pelo Papa João Paulo II em 2002, na Basílica de São Pedro. Exerceu o seu episcopado em Ferrari Maior e depois, mais recentemente, na Arquidiocese de Évora. Mais proximamente foi nomeado como bispo coadjutor em 2008 pelo Papa Bento XVI e entrou solenemente como bispo da Diocese de Vila Real, automaticamente a suceder a Dom Joaquim Gonçalves em 2011, cargo que manteve até 2019, sob o pontificado do Papa Francisco, já, obviamente. Então, depois desta introdução, conversemos. A primeira pergunta que tenho para te fazer, acho que é uma pergunta que nos torna próximos do Sr. Dom Amândio, que é: como se define? Como um servo de Deus, um trabalhador da vinha do Senhor, foram as palavras que disse Bento XVI quando se apresentou a toda a Igreja como Papa. Eu sou também um humilde servo do Senhor, um trabalhador da vinha do Senhor. Considero-me sempre comprometido com a causa de Cristo, da evangelização do mundo, da transformação do mundo pela Palavra de Deus, que nós transmitimos e que deve ser o fermento da sociedade. E como pessoa, como se sente a trabalhar nessa vinha do Senhor? Emocionalmente, psicologicamente? Sinto-me bem, sinto-me como no meu lugar. Cumpri uma tarefa e agora continuo a trabalhar na vinha do Senhor de uma outra forma, particularmente com a oração, a meditação, a reflexão, esperando o encontro definitivo com o Senhor, porque no outono da vida é para lá que vamos. Aliás, estamos no Advento e o Advento é, como sabe, vinda. Estamos a preparar o encontro definitivo com o Senhor, que é o nosso encontro, que nos criou para Ele. E por falar em encontro, como é que o Sr. Dom Amândio recorda esse chamamento inicial, esse encontro com Jesus, porventura, que o levou a uma vida de serviço? Como disse há pouco a Marina, eu nasci a 20 km de Chaves, na freguesia de cima de Vila da Castanheira, mais propriamente no lugar de Dadim, que é contíguo ao tronco, onde é o Sr. Dom António Marco, e eu, desde pequenino, me habituei a lidar um bocado também com sacerdotes. Tinha um sacerdote da família, que acabou por morrer aqui há 2 anos, já, o Dr. Domingos,
E vendo como sacerdote, assistindo às Eucaristias, senti um certo desejo, mas evidentemente que é um desejo. Vim para o seminário e naturalmente o nosso chamamento vai amadurecendo com o tempo, em virtude da ajuda que me deu o meu primo, os padres do seminário, que eram educadores, e ele também o era, e por conseguinte eu vivi numa atmosfera recolhida, digamos, em que fui prendado com uma educação, com uma instrução, com um apoio que os meus superiores me deram, desde o seu reitor, o Sr. Libânio Borges, aos professores, aos prefeitos. Portanto, fui crescendo até que, já adulto, me decidi pelo sacerdócio e não me arrependo. Que bom, que bom. No seu percurso de vida humana e eclesiástica, há fases que porventura o marcaram. Eu gostava de conversar um bocadinho com o senhor sobre elas. Que memórias guarda, por exemplo, dos anos de formação no seminário ou na faculdade? E qual é o lema que escolheu para o seu ministério? Eu escolhi como sacerdote presbítero, em 67, o lema de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. Deus e as almas, o mais não conta. Depois, para o meu ministério episcopal, escolhi Cristo, fonte de vida e esperança. Portanto, Cristo é o centro da minha vida, a causa de Deus é a minha causa e a preocupação de tornar conhecido o nome de Cristo pelo maior número de pessoas é o meu objetivo. Claro que sim, claro que sim. Como recorda os anos em que foi reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma? Tantos anos, não é? Foram tantos anos. Há pouco. Eu passei 27 anos em Roma, como acabei de dizer, em duas fases. A primeira fase foi de 67 a 69. Cheguei a Roma, como disse já há pouco, dia 15 de outubro de 67, após a ordenação sacerdotal. Não contava ir para Roma, contava ir para uma paróquia, mas Deus encaminha-nos e ordena-nos e guia-nos através dos superiores que nos mandam. E o Sr. Bispo Dom António Cardoso Cunha, que me ordenou presbítero em 67, 15 de agosto, porque o diácono foi ainda ordenado pelo Sr. Dom António Valente da Fonseca, que conheci muito bem, que foi também quem me crismou em 52, dia 15 de outubro. Portanto, eu fui enviado para Roma para estudar Teologia Dogmática. E lá me mantive esses 2 anos, após o que regressei a Portugal, e o Sr. Dom António Cardoso Cunha, havendo necessidade de um professor de Dogmática em Lamego, mandou-me para Lamego me ensinar Teologia Dogmática. E ali estive aquele ano. Entre outros alunos, tive o Sr. Dom António Francisco dos Santos, que faleceu. E depois vim para Vila Real um ano, fui diretor espiritual do seminário, professor do liceu, e após esse ano deveria ir para Salamanca estudar clássicas, mas à última hora, havendo a necessidade de alguém para o Porto substituir o Sr. Dom Gilberto, que entretanto tinha transitado para Chaves, o Sr. Dom António Cardoso Cunha enviou um postal para a Alemanha, onde eu estava: vais para o Porto. E para o Porto fui, ali estive 5 anos a ensinar Teologia Dogmática no seminário e depois no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, e em 76 o Sr. Bispo mandou-me para Roma para estudar Sagrada Escritura. E ali estive uma série de anos a estudar, após o que em 80 chamaram para vice-reitor do colégio, fui indicado para vice-reitor do colégio, e em 82 passei a reitor após a partida do Sr. Dom Teodoro, que foi nomeado Bispo do Funchal. E me alistei, portanto, 19 anos como reitor, até que em 2002 fui, então, enviado por João Paulo II para Évora, para auxiliar o Sr. Dom Maurido, portanto, como Bispo auxiliar dele. Guarda saudades? Muitas.
E aproveito para recordar com muita saudade, muita admiração o Sr. Dom Maurílio Quintal de Gouveia, que foi arcebispo de Évora, de quem eu sou bispo auxiliar e um grande amigo e um pai para mim sempre. Que bom. Portanto, Deus colocou-lhe figuras paternas, mas também marcantes. Sem dúvida, na minha vida, é verdade. É um homem agraciado. Sem dúvida que fui. Que bom. E eu comprovo isso porque já estive hospedada 2 vezes no Pontifício Colégio Português em Roma e todos... Que é um edifício novo. Sim, sim. Porque eu em 67, 69 fui para a Via Banco Santo Espírito, para o chamado Palácio Alvarinho, que era a sede do antigo colégio. Depois, esse colégio, aliás, foi dado por Pio XI, provavelmente, a Portugal, à Conferência Episcopal, sim, sim, sim. E o Papa Paulo VI, São Paulo VI, oficializou-a, entregou à Conferência, depois foi assim edifício, foi vendido e construído um novo, para o qual eu transitei, fui já em 76. E ali respiram-se bons ares da proximidade do Papa, não é? Sim, ali ao lado, não sabe? Ali mesmo ao lado, pois é, que bom. Depois, em relação a Évora, e o senhor já mencionou isso, como é que foi a sua estadia, a sua presença na Arquidiocese de Évora? A Arquidiocese de Évora foi uma estadia muito gratificante, porque, de facto, tinha amizade com o arcebispo, foi um pai e um irmão, e ele partilhava tudo comigo, os planos da diocese, a vida pastoral, vivemos harmonicamente, como não podia deixar de ser, mas, de facto, eu devo salientar isso. E, portanto, tenho lá muitos amigos ainda, padres, antigamente seminaristas e agora padres, e guardo da Arquidiocese de Évora uma bela recordação. Foi, de facto, um tempo de bênçãos. Que bom, que bom. É uma arquidiocese muito extensa, pouco habitada, muito necessitada, mas realmente gente boa, gente muito humana, padres e leigos, que ainda hoje me recordam e eu recordo também. E é bom haver, no meio de tanta responsabilidade, uma vez que é uma arquidiocese tão extensa, de vários pontos de vista, haver essa boa correspondência entre vocês, não é? Porque deve haver questões de gestão, questões decisórias muito importantes para pôr em prática, não é? Que bom. Depois, como conversávamos há pouco, eu gostava de salientar o facto de o Dom Amândio ter privado na sua bela história de vida até agora, com 3 figuras icónicas da Igreja, 3 papas icónicos da Igreja. Portanto, o Papa João Paulo II, santo, o Papa Bento XVI e depois o atual Papa Francisco. É engraçado que perpassam vários papas pela vida do Sr. Dom Amândio, mas estes 3, sendo os mais recentes, e estas figuras, como digo, tão icónicas, que memórias guarda deles, da sua convivência com eles? Eu, embora não tivesse um contacto pessoal, sim, evidentemente, mas gostaria de juntar a figura de São Paulo VI, porque eu fui ordenado em 67, presbítero. Sim, sim. Tinha sido ordenado diácono por Dom António Valente, dia 21 de dezembro de 1966. Dia 13 de maio de 1967, o Papa Paulo VI veio a Fátima. E eu tive o privilégio de estar lá, de estar até perto dele, porque ajudei a dar a comunhão, estava na tribuna, e fui, como ministro da comunhão era já diácono, podia fazê-lo. Eu fui com os meus condiscípulos à visita do Papa, a Fátima. Portanto, aquilo marcou-me também muito. Aquela estadia foi um dia de chuva terrível, um lamaçal, um vendaval terrível em Fátima, naqueles dias. Portanto, marcou-me, como marcou a figura de Paulo VI quando eu cheguei a Roma em 67, a sua palavra autorizada, os seus discursos, a sua... Eu guardo dele uma belíssima impressão, um homem muito intelectual, um santo, um homem que sofreu muito, que dirigiu o concílio
e o pós-concílio. Portanto, esta palavra, de facto, eu fui um beneficiário do magistério papal de Paulo VI. Depois, em 78, naturalmente, após a nomeação do Papa João Paulo II, eu convivi muito com ele. Desde a primeira hora em que ele foi nomeado, no dia da eleição, eu estava na Praça de São Pedro. E até lhe posso contar o seguinte, que uma coisa que eu nunca esqueci. Eu tinha estado na véspera, sim, tinha saído fumo negro, mas estive na hora própria em que saiu o fumo branco. Veio o cardeal protodiácono, que é aquele que apresenta o novo Papa, e então disse: Karol Wojtyła. E duas senhoras italianas que estavam logo ao meu lado: que é isto? Que nome é este? Não é italiano? Não pode ser. Deitaram as mãos à cabeça e disseram: a igreja está perdida. Eu disse: oh, minha senhora, não está perdida nada. É um homem que vem de um país de mártires, perseguição. Tenham confiança. Entretanto, ele veio à fachada da Basílica e todos sabemos aquelas palavras que foram verdadeiramente vibrantes. Não tenhais medo, abri as portas a Cristo, antes, escancarai, abri-as de par em par. E depois ele continuou a saudação aos romanos e disse: se sbaglio, me corrigerete, se erro, vós me corrigireis. Foi, de facto, a palavra que suscitou o riso de todos os italianos, e o Papa passou a ser, de facto, o Papa dos romanos, dos italianos, porque foi um Papa muito amado dos romanos. Depois, esse Papa, João Paulo II, que eu vi tantas vezes, fui tantas vezes já à sua capela privada, ou com o aluno do colégio, ou com bispos, ou com outras pessoas, por várias circunstâncias. Esse Papa veio ao colégio português dia 12 de janeiro de 1985, já depois do atentado, já depois de ter vindo a Fátima. E acudido-se com um dispositivo de segurança, vivia-se quase uma psicose depois daquilo, do que tinha acontecido. Natural. Nevou, uma nevada fortíssima na véspera, e então foi preciso retirar toda a neve para o carro entrar no colégio português, que você conhece. Ali foi um Papa que se revelou profundamente humano, a cantar os cânticos de Natal com os alunos do colégio: Borriquito, vamos a comer, e essas coisas. E naturalmente foi saudado por mim, o discurso que ele dirigiu à comunidade, e foi um dia realmente impressionante e inesquecível. Portanto, é uma memória que eu guardo deste grande Papa que me impôs as mãos, que me ordenou bispo na Basílica de São Pedro, dia 6 de janeiro de 2002. Depois, Bento XVI. Bento XVI conheci-o já por volta de 1983. Ele tinha entrado em março em Roma como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e em novembro nós tínhamos já alunos alemães no colégio, eram seminaristas, e manifestaram o desejo de ouvir o cardeal Ratzinger, que era, de facto, uma figura marcante, tinha sido professor de 5 universidades, Freising, Munique, com depois Bonn, Münster, Tübingen, Regensburg, e então manifestaram o desejo de ouvi-lo, e eu convidei. Ele veio, foi a primeira vez, e depois muitíssimas vezes, tanto é que o cardeal Ratzinger tinha, e ainda tem um círculo de teólogos, seus alunos, que anualmente se encontram para discutir um tema ou com uma pessoa prominente da Igreja, por exemplo, Hans Urs von Balthasar e tantos outros que fizeram isso. E ele, em 92, ele chamou, reuniu-se com os seus alunos no colégio.
Os alunos viveram ali durante uma semana a discutir o tema, veja lá que tema, o Ministério Petrino, o Ministério do Papa. Estavam, entre outros, lá, por exemplo, o Sr. Cardeal Schönenborn, do Arcebispo de Viena, o professor Galvão, de português, e, portanto, foi um momento de encontro em que o Cardeal vinha tomar refeições ao colégio, ouvia, participava, naturalmente, nos debates, vinha também a sua irmã, que eu conheci, eu tinha a irmã Maria, pequenina, muito simples, muito humilde, muito recatada, que vinha também tomar refeições ao colégio. Portanto, foi um dos momentos, mas houve outros momentos. Como sabe, eu também acompanhei-o na viagem a Fátima em outubro. Sim, sim. E é engraçado, se me permite, o Papa Bento XVI ter essa sua faceta intelectual indubitável, porque é um grande intelectual. Um gênio humilde. Completamente, e era isso que eu ia dizer. E depois conserva-se humilde, e o facto de, mesmo enquanto cardeal, e por isso vai plasmar a sua atitude também como Papa, não é? Enquanto cardeal, de estar junto das pessoas, de conversar com elas, até traz a irmã. Portanto, há no fundo, essa abertura, para além da sua vida intelectual e teológica, também essa abertura ao diálogo, à discussão, à partilha, não é? E sim, o Colégio Pontifício foi um desses exemplos nas suas vidas. E foi um exemplo claríssimo de humildade, de espírito de serviço. Era um homem recatado, um bocado tímido, quebradiço, de saúde, mas um homem de uma inteligência fulgurante e um homem capaz de diálogo. Ouvia as pessoas até ao fim, depois dizia a sua, mas sabia ouvir, sabia escutar, sabia. Veja lá, quando eu vinha para Fátima, eu trazia 2 malas. Ele levou uma própria pasta, uma mala, e teimou em levá-la. Um homem de uma simplicidade a toda a prova, que eu tive oportunidade de encontros, em jantares, em tantos encontros que tive com ele. Portanto, manifestou-se como uma grande figura, de um gênio humilde, de uma pessoa humilde, de uma pessoa serviçal, que quer o bem da Igreja. Mesmo a sua renúncia, ou interpreta dessa maneira. É uma forma de servir a Igreja, de honestidade, de verdade, de humildade. Ele abriu um modo de fazer, a meu ver, que ver-se-á no futuro. Porque realmente ele não fugiu. Ele serve a Igreja, porque a Igreja serve-se com a dor, no sofrimento, com a oração. E é particularmente isso, porque é a união com Cristo. Sem Cristo, não há Igreja. Muito bem. E finalmente o Papa Francisco. O Papa Francisco, eu tive a oportunidade de estar com ele, naturalmente na cidade de Límina, e guardo dele, naturalmente, não tive com ele aquela convívio que tive com Bento XVI, naturalmente, ou com João Paulo II, porque evidentemente a minha vida é em Portugal, mas tive a oportunidade de estar com ele na cidade de Límina. Foi um encontro muito... Ele não se pôs com grandes discursos, ouviu, depois respondeu. É uma pessoa, de facto, encantadora, que vem do fim do mundo e que veio trazer um novo esperança e espírito de renovação à Igreja de Deus, que fazemos parte. Pois bem. E em relação agora ao Dom Amândio, não a pessoa que recorda os seus papas, mas a pessoa que exerce o ministério, ou o seu episcopado, na Diocese de Vila Real. Ao longo do seu tempo como bispo, quer primeiro coadjutor e depois como bispo oficial, o que é que quer partilhar connosco sobre os temas que mais o preocuparam? Bem, naturalmente a Diocese de Vila Real é uma diocese pobre e uma diocese jovem. Conta na sua história 6 bispos, já foi o 5º bispo, como sabe, e celebra agora o centenário da sua fundação. Interessante que, exceto o primeiro bispo, conhecia-os todos os outros. Porque o Dom João de Lima Vidal
é evidentemente que eu não conhecia. Ele foi o cabouqueiro que realmente iniciou o seminário, que obteve os meios para a diocese, que instituiu as Florinhas da Neve, portanto presidiu, pensou nas obras de caridade, na liturgia. Foi um homem admirável, iniciou o seminário. Depois, o bispo Dom António Valente da Fonseca teve um longo episcopado. Durante a guerra, numa pós-guerra, acabou as obras do seminário, onde eu entrei em 55, tinham sido completadas em 52, 53. Sim. Entrávamos ainda pela porta, pela entrada de onde se entra hoje para a livraria. Okay. Porque a outra era toda a residência do bispo, e até chegou a ter 2 bispos, o auxiliar e o residencial, como residência. Nós entrávamos no fundo. Portanto, o Dom António Valente da Fonseca foi o grande cabouqueiro também da diocese, que apetrechou de um seminário de professores da Ação Católica, e onde insistiu tanto, de uma tipografia, de um jornal. Foi um homem maravilhoso, viveu também ao longo episcopado, participou no Concílio Vaticano II, e depois foi-lhe dado aquele dinheiro de novo presbítero, foi do António Cardoso Cunha, que participou também no concílio como bispo auxiliar de Beja. Portanto, eu tive a esses bispos, os conheci. Em 72, estavam no Porto, fui chamado para colaborar na celebração dos 50 anos da diocese. Veja lá. E agora celebramos os 100, mais 50, o dobro. E, portanto, para proferir uma conferência sobre a Igreja, a contestação da Igreja no pós-concílio. Portanto, eu vim para a diocese, que é a minha de origem, sem dúvida, mas da qual eu estive ausente praticamente 40 anos. Se diz, ninguém é profeta na sua terra, e é verdade que diz o Senhor, diz o Evangelho, também é verdade que a minha terra estava muito distante. Depois da estadia no Alentejo, da estadia em Roma, da estadia no Porto. Portanto, era uma nova geração, padres novos, gente nova, e até uma diocese que eu não conheci, porque aqui vivi como seminarista, encerrado no seminário e na minha aldeia e pouco mais. Mas chegando aqui, eu verifiquei que de facto esta diocese é pobre, tem poucas pessoas, está-se a esvaziar cada vez mais. O problema da gente que foge é terrível. É necessário evangelizar. A evangelização foi uma das minhas preocupações. Sim. Evangelização, catequese, formação e a formação de formadores. Somos pobres, mas não podemos desistir disso. Não podemos desistir do anúncio da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Foi, portanto, uma das grandes preocupações essas. Apostando nos leigos, porque a Igreja não é um monstro, não consta de padres e bispos. Claro. Se não se diz a cabeça no braço e o resto não é corpo, somos todos o corpo de Cristo. Todos somos poucos para anunciar Jesus Cristo. E todos temos um lugar na Igreja, cada um dá a sua quota à parte, ao serviço da divulgação e promoção do Reino de Deus no mundo. Depois, em relação ao seu momento mais próximo do presente, o seu cotidiano, Sr. Dom Armando, como é que nos pode descrever, a nós, sobretudo mais jovens, e aos jovens que nos estão a ver, como é que descreve o seu atual, o agora da sua vida? Eu tenho o exemplo do Bento XVI como Papa. Como emérito, entendo que temos um lugar na Igreja como todos os cristãos batizados o têm. Sabe que a nossa condição, o nosso maior título de glória é o batismo. Não é a ordem, é o batismo. Somos de Cristo, pertencemos ao Senhor. Santo Agostinho disse-o claramente nos seus sermões: convosco sou cristão, para vós sou pastor.
mas o fundamentalmente é ser cristão, fundamental na vida das pessoas. E eu continuo a ser cristão. Rezo pela manhã, rezo pela tarde, rezo muitos terços, passo o tempo rezando, lendo, meditando. Porque também fui sempre um homem de leitura, muita leitura. E agora, veja lá, às vezes até me entretenho a estudar, a ler aquilo que me deu muito trabalho. Por exemplo, no Instituto Bíblico, no curso propedêutico, a aprendizagem de línguas, hebraico, grego. Uau. Mas para experimentar a memória, pois eu dedico-me mais vezes a isso, como a ler livros e, naturalmente, a rezar. Estando na casa onde estão as irmãs, habitualmente, manhã e tarde, quando elas rezam vésperas, e logo vou rezar com elas, porque entendo que em comunhão se reza melhor, se deve rezar. Uma vez que quando 2 ou 3 se juntarem em meu nome, eu estarei no meio deles, diz o Senhor. Por conseguinte, passo, portanto, a minha vida em oração, em leituras, e se me chamam para qualquer coisa, dou o meu contributo, tendo consciência daquilo que sou, do que devo fazer e de que o Senhor me pede na medida das minhas possibilidades. Continua então com as portas do seu coração escancaradas, como dizia. Foi assim o Papa João Paulo II. Foi ele o mestre. Foi o homem que verdadeiramente provocou uma reviravolta no pós-concílio, na abertura a todos os povos, nas viagens que fez, na queda das ideologias. Foi um homem admirável, foi um santo, e a Igreja reconheceu como tal. Para finalizar esta nossa conversa, tão agradável, tão familiar, estou-me a lembrar do grande mote de Santo Inácio de Loyola, que seja tudo para a glória de Deus, ou maior glória de Deus, ad maior Dei glória, e para criar aqui uma abertura a uma próxima conversa eventual que possamos ter, e ao mesmo tempo tendo presente as pessoas que nos estão a ver, que os estão a escutar, de acordo com o seu caminho de santidade, Sr. Dom Amândio, a sua experiência de vida, que conselhos espirituais daria aos nossos diocesanos, e eu sou um desses diocesanos, neste presente das nossas vidas como corpo místico de Cristo? Que conselhos para a nossa vida espiritual e a nossa vida de serviço? Pois, ainda bem que evocou aí Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, que foram os meus mestres, quer na Gregoriana, quer depois no Pontifício Instituto Bíblico. Ele, de facto, dizia tudo para a maior glória de Deus. Mas também para realizar esse tudo para a maior glória de Deus, ele dizia fazer tudo como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Portanto, com essa consciência de que dependemos de Deus, precisamos do Senhor, por isso é que lhe devemos rezar, e é que eu entendo que o outono da minha vida deve ser passado sobretudo em oração, em recolhimento, em meditação. Se não faço tanto, ando, me desdobro em tantas atividades, apresento ao Senhor as intenções da Igreja, rezo por todos, rezo ao Senhor e glorifico e dou-lhe graças pela sua misericórdia, por tudo quanto Ele proporcionou ao longo da vida. Aos jovens e aos menos jovens, eu faço o apelo de cultivarem o espírito de oração, de viverem em união com o Senhor, de não se esquecerem quem é Deus, do que Deus nos pede e de que Ele vem ao nosso encontro. Estamos em Advento, iniciamos o Advento, que é vinda do Senhor, que veio, que nasceu de Maria, que morreu na cruz e ressuscitou e que há de vir um dia a encontrar-nos, a assumir-nos, a levar-nos para a glória que Ele preparou para nós. É este desejo, este empenho que eu peço a todos. Não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam a oração. Rezem.
Sejam fiéis, num espírito de vigilância, santidade, de empenho, que é o que a liturgia do Advento nos pede. Muito obrigada, Sr. Muito obrigado eu. Enquanto diocesana, sinto-me muito grata porque o Senhor acedeu ao nosso convite e porque também não tenho dúvidas de que, estando 2 ou 3 reunidos agora, Jesus esteve e está no meio de nós. Muito obrigada, então. Uma boa oração e um bom resto de caminhada. Muito obrigado. Que Deus a abençoe também a si e a ajude a ser prestável aos irmãos e a trabalhar na Igreja com o empenho que sempre tem tido e continuará certamente. Que Deus a abençoe. Muito obrigada, Muito Sr. obrigado. Românio. E com estes comentários finais, nos despedimos e agradecemos a vossa atenção. Até breve.